Agora 11 horas e 18 minutos. Seguinte, a gente vai falar sobre uma polêmica envolvendo aí donos de bares e casas noturnas na região de Londrina. Esses empresários estão muito preocupados e criticando duramente aí uma intenção da prefeitura de simplesmente determinar o fechamento de bares, né, e casas noturnas que ficam em áreas residenciais a partir das 6 horas da tarde, em razão da perturbação do sossego. Então, a possibilidade dessa medida passar a valer acendeu ali uma espécie de sinal vermelho para os empresários do setor, que já dizem que vem sofrendo aí com problemas para equilibrar as contas e manter as portas abertas desde a pandemia. A gente vai ouvir agora o que disse o presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes, Fábio Aguaia. Vamos ver o que ele falou sobre essa ideia da Prefeitura de Londrina. Sobre a discussão do plano diretor na cidade de Londrina, onde estabelece restrições de horário de funcionamento de estabelecimentos de gastronomia e entretenimento, nós achamos que é um retrocesso. O mundo caminha para funcionar 24 horas. Nós temos aqui no Brasil a Lei da Liberdade Econômica, onde acaba a burocracia, onde facilita a vida dos empresários. E quando nós temos uma discussão que é de retrocesso, a gente lamenta. Esperamos que a cidade de Londrina vá para o caminho da modernidade, da inovação e valorize os empregos, a geração de renda, especialmente o nosso setor, que é um dos maiores geradores de emprego e renda nesse país. Bom, tá aí, portanto, né, o representante do setor de bares e restaurantes botando a boca no trombone, reclamando muito. O setor diz o seguinte, inclusive, né, que 33% dos empresários de bares e restaurantes acabaram ficando no vermelho aí depois da pandemia no Paraná. E a gente vai conversar direto e ao vivo com a nossa equipe de Londrina. O Vinícius Buganza vem trazer aí mais detalhes a respeito dessa polêmica toda, hein, Buganza? Rendeu esse assunto, pelo visto, o pessoal da área empresarial aí não gostou nada da ideia da prefeitura. Bom dia para você, Buga. Com certeza, Rafa. Bom dia para você, para Camila, para todo mundo que tá junto com a gente. Primeiro, se pronunciou a Abrazel, não é? Agora quem se pronuncia é a Abrabar. E a polêmica continua. Aqui em Londrina ainda a gente não tem uma posição na Câmara de Vereadores de Londrina, que aguarda a audiência pública que deve acontecer no dia 27 de maio, ou seja, 27 do próximo mês. Por enquanto, nenhum vereador, por exemplo, se posicionou, chamou para ele a responsabilidade. Todos aguardam a chegada dessa audiência para uma discussão. A Prefeitura de Londrina também se pronunciou através de nota, disse que não é bem assim, que o assunto ainda vai ser muito debatido e que vai chegar realmente a uma decisão depois, segundo a nota, de uma discussão exaustiva entre as partes. Porém, a grande preocupação é que, né, quando se fala em bar, realmente você pensa que o bar abre às 18 horas, né, e não fecha. Ou, de repente, fecha sem um horário estipulado. E o que essa nova proposta, nesse plano diretor, diz, não é, desse zoneamento, é que esses estabelecimentos que estiverem nessas áreas residenciais podem funcionar. Porém, se forem estabelecimentos emissores de ruído, essa é assim que vem a proposta, não é? Eles têm que se adequar a essas normas. Ou seja, né, qualquer bar é um estabelecimento emissor de ruído, né? Não tem como você ficar em silêncio em um bar. O que a gente realmente volta a citar é realmente essa nota, e a prefeitura ainda não se posicionou se vai aceitar ou não essa proposta. Outro ponto importante, não é, Raquel? Perdão, Raquel aqui de Londrina, né? Rafa. Outro ponto importante é que a grande questão é que recentemente foi aprovado aqui na cidade de Londrina, como o próprio diretor da Abrabar colocou, não é? Uma lei que estabelece que o comércio na cidade pode funcionar 24 horas por dia. Isso foi aprovado recentemente, no mês passado. Ou seja, a Câmara se reúne, né, prevê uma proposta de funcionamento de estabelecimentos 24 horas e depois, na sequência, a prefeitura vem e faz uma proposta que vai de encontro com isso. Acho que está precisando um pouco mais de diálogo entre as partes aqui em Londrina, hein, Rafa e Camila? Ganza, mas só para a gente poder entender, só repetindo aí, sem dúvidas, realmente o que você pontuou é de fato intrigante, né? Como é que essas decisões tão próximas podem ser tão contraditórias, mas só para a gente poder entender, Buganza, como é que fica o trâmite a partir de agora dessa decisão, dessa discussão na Câmara de Vereadores? Pois ainda é aguardada essa audiência pública, né? Porque ninguém se manifestou, se posicionou, sequer deram entrevistas. Para a gente deixar ainda mais claro,
a situação foi o seguinte, vamos passo a passo, né, num cronograma do que aconteceu. A nossa equipe aqui da Jovem Pan News Londrina, primeiro, com exclusividade, teve acesso a esse documento encaminhado pelo IPU até a Prefeitura de Londrina com essa proposta. E ninguém estava comentando o assunto, nós tivemos acesso e nós levantamos, então, essas questões. Quando isso é divulgado pela imprensa, a Prefeitura fala assim, imagina, isso aí a imprensa está sendo uma mensageira do apocalipse. Não existe essa possibilidade. Só que a gente faz o seguinte, bom, não existe, mas olha aqui, ó, a proposta está dizendo isso. Está aqui na proposta. E a própria Abrazel vem e se posiciona, e a Abrabar agora vem e se posiciona. Aí a Prefeitura volta atrás e emite uma outra nota dizendo, não é bem assim, é que se for um estabelecimento emissor de ruído, que aí alguma medida pode ser tomada, mas nós vamos ainda discutir amplamente esse assunto. A Prefeitura volta atrás e diz que realmente tem uma proposta sendo debatida, já que as entidades se posicionaram, né, com relação ao que está acontecendo. E a Câmara parece, nesse momento, aguardar realmente essa audiência para se posicionar, porque ninguém chamou para si a discussão. Nós tivemos até na terça-feira uma reunião entre os empresários aqui da cidade de Londrina e também representantes da Abrazel e da ACIL, que é a Associação Comercial e Industrial de Londrina, para debater o assunto, e tivemos a presença de um vereador acompanhando essa reunião, que pode até de repente encabeçar uma discussão maior dentro da Câmara, mas também nada foi pronunciado e nem levado a por exemplo, discussões nas últimas sessões de terça, ou pode ser discutido até hoje, nessa quinta-feira. Tá aí, Rafa, que importante que é o trabalho, né, que é feito aqui pelo jornalismo do Grupo RIC, como o Buganza falou, foi a atenção da nossa equipe que fez, então, com que esse assunto que já estava rolando ali nos bastidores, de fato, viesse a público, que forçou a Prefeitura, outros órgãos a se posicionarem, e existe, então, essa possibilidade, ou melhor, esse agendamento, né, Buganza, para uma audiência pública, que é onde o assunto, de fato, vai poder ser discutido mais a fundo com a população. Então, fica, inclusive, convite, né, para que todo mundo participe, porque, de fato, é um assunto que mexe aí com muita gente. A gente acompanha aqui pela live, viu, Buganza, que é um assunto que gera muita repercussão. Como você disse, 6 horas da tarde é o horário de estar abrindo o bar, não de estar fechando. A gente precisa encontrar, então, um meio termo, uma forma para que isso seja viável. Então, é a hora de todos participarem dessa discussão para que a gente possa ter aí uma solução para esse problema. Vou só destacar aqui rapidinho que, como disse ali o presidente dessa associação que representa o setor, né, os bares e restaurantes, o setor ali sofreu muito durante a pandemia. 33% ficaram no vermelho, muitos bares, inclusive o meu favorito, Rafa, voltei aqui para Curitiba e descobri que ele fechou, e foi justamente por conta da pandemia. A coisa que mais teve aqui foi bar fechando as portas, e inclusive o setor reclama bastante, né, Buganza, de que sofreu pouco, digamos assim, com a questão de suporte em contrapartida aliás, sofreu muito, recebeu pouca contrapartida, para corrigir aqui a fala, por parte do poder público. Então, vê agora mais uma espécie de cerceamento para funcionar, enquanto tenta recuperar ali os prejuízos que tiveram. Diz que tem dificuldades para chamar as pessoas para trabalhar, tem vagas abertas, não conseguem contratar, muitos não conseguem manter as portas abertas, né? Enfim, pelos prejuízos que tiveram, sem poder trabalhar, sem poder funcionar durante um certo período de tempo. E aí agora vem, bom, estamos recuperando, estamos lutando para conseguir ali alguns benefícios e ainda cancelar multas da pandemia, os que receberam. E ainda vem mais essa paulada, a possibilidade de fechar as portas 6 horas da tarde. Eu queria saber quem que vai no bar antes das 6 da tarde. Primeiro de tudo, né? Quem que vai frequentar um boteco antes das 6 da tarde numa área residencial. Então estão contando provavelmente com isso também, não vão ter nem público para atender. E a dificuldade da pandemia era justamente essa, né? Era o lockdown, que muitas vezes fechava por completo, ou então que limitava o horário. Então eles tinham que fechar ali até às 10 da noite, ou às vezes antes disso. E agora a gente está falando de um horário ainda muito mais cedo, 6 horas da tarde. Aqui foram 3 no total, né? Nós tivemos o primeiro fechamento, salvo engano, foram de 15 dias dos estabelecimentos, depois mais uma semana e depois um terceiro de mais uma semana. Fora que por muito tempo ficou funcionando até as 9 ou 10 da noite e depois passou para as 11.
Sendo que a gente sabe que bar, por exemplo, começa a ter movimento por volta das 8, 9 da noite, né? As pessoas saem do trabalho, 6 da tarde, vão para casa, vão tomar um banho, se arrumar, tal, pega o carro, vai chegar no bar 8, 8 e meia, 9 horas, e aí fica até 11, 11 e meia, meia-noite. Então, esse período que os bares fechavam esse horário, realmente foi muito prejudicial, além, é claro, de limitação de espaço, de quantidade de mesas e entre outras medidas que foram tomadas que eram necessárias naquele momento. Mas você colocou muito bem, Rafa. Quando o poder público poderia agir, por exemplo, por que não isentar impostos, enfim, né? Tentar aí falar, o ano que vem, o ano seguinte, a pandemia, por conta do que aconteceu, não vamos cobrar, de repente, IPTU do bar, ou, enfim, né? Algum tipo de incentivo fiscal para esses estabelecimentos, não existiu nenhum programa nesse sentido e realmente os bares ficaram aí de mãos atadas. Quem tinha uma sobra conseguiu não fechar as portas. Quem estava funcionando ali no limite fechou. Isso é muito claro, né? Conseguiu ficar funcionando quem tinha mais tradição, quem estava há anos no mercado. Agora quem tinha acabado no estabelecimento ou não tinha um fôlego, acabou fechando as portas. E agora vem mais essa. Mas vamos monitorar, né? Vamos seguir aguardando a audiência pública para saber realmente qual medida vai ser tomada, o que vai acontecer. O mais importante de tudo, que a Camila colocou, foi levado para a discussão, né? A gente pode tomar medidas, mas ouvindo realmente quem é o mais interessado no assunto, quem compreende do assunto. A gente precisa debater esses assuntos importantes para a comunidade e para a sociedade no geral. Pulga, é isso. Muito obrigada, Buganza. Amanhã a gente volta a conversar. Até mais.